Olá, meu nome é Ricardo Galvão, sou desenvolvedor sênior, especialista na formação de novos programadores e eu estou aqui para facilitar a vida do programador iniciante e te ajudar a ingressar no mercado de tecnologia como programador. Neste vídeo eu vou te mostrar o que você tem que fazer, faça isso que eu vou falar aqui e nunca mais tome um não numa entrevista de emprego. Eu vou repetir. Faça isso e nunca mais tome um não numa entrevista. Ficou curioso? Então fica comigo até o final, se inscreva no canal e vamos para a vinheta. Vamos lá, o vídeo de hoje, antes de começar a dar dica, compartilhar minha experiência de mais de 15 anos aí, trabalhando só com tecnologia, de antemão eu já vou te pedir uma coisa, já compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, todo mundo que trabalha, seus amigos, seus parentes, sua namorada, sua esposa, seus filhos que estão em idade de emprego, idade de trabalho. Porque essa dica que eu vou dar aqui, ela é tão poderosa, que se a pessoa usar isso, ela tem que tomar cuidado para não sair do controle. A chance dela conseguir influenciar quase que qualquer um é enorme, é muito grande, tá? E não é uma dica muito complexa, é algo simples que qualquer um pode aplicar, né? Eu costumo sempre repetir a frase de um mentor meu, Alex Moro, que sempre diz: quem tem informação tem o poder. É a mais pura verdade, uma das verdades mais verdadeiras que eu já ouvi na minha vida. Então, você com essa informação em suas mãos, o seu poder vai ser absurdo, ser exponencial, tá? Principalmente na hora que você tiver cara a cara ali com o entrevistador e na hora que você estiver lidando ali com ele, com os recrutadores, na hora de negociar uma vaga, na hora de ser entrevistado. Beleza? Então, o que você tem que fazer para não tomar não? Não tomar não. Bom, primeiramente, a gente tem que entender de onde vem o não na entrevista, né? Geralmente, quando a gente está sendo entrevistado por um recrutador, vamos voltar lá no início, né? A pessoa anunciou a vaga em algum lugar, né? Aí a gente se interessou pela vaga, enviamos currículo e tal. A pessoa olhou o nosso currículo e ela se interessou pelo que a gente escreveu ali. Então já vai a primeira dica aí. Anota aí que essa também é de ouro. O seu currículo ele tem que ser impecável. Vou repetir. Seu currículo tem que ser impecável. Ele tem que ter clareza, ele tem que ser generoso, principalmente com as suas atividades. Não seja muito sucinto, né? Não fique com dó de escrever e o recrutador ter que ler, não, muito pelo contrário. O seu currículo na mão do recrutador é como se ele tivesse conhecendo a sua vida toda por ali. Então, descreva a sua vida profissional ali com carinho. Seja generoso com você mesmo. Não simplifique as atividades que você realizou de modo que a pessoa possa olhar e achar que aquilo é banal, tá? Então, já vai a primeira coisa. Então, beleza. Você escreveu um currículo muito bem feito, pelo amor de Deus, sem erros ortográficos. É inadmissível o erro ortográfico num currículo, né? E chegou na mão do recrutador e, por algum motivo, ele vai ler aquilo e ele vai se sentir atraído. Ele vai se sentir atraído pelo seu currículo. Então, nesse momento, você acabou de... O placar, você, recrutador, acabou de passar 1-0 para você. Porque ele se sentiu atraído pelo seu currículo. Você escreveu muito bem, você foi gentil e generoso com as palavras quando descreveu as suas atividades, como quando você se descreveu, né? Então a pessoa se sentiu
atraída pelo currículo e resolveu te chamar para uma entrevista. Então tá 1-0 para você, né? Se ela te chamou para entrevista, já tá 1-0. Beleza? Beleza. Agora, o que você efetivamente vai ter que fazer para que essa entrevista não se converta num sim e não ao contrário, né? Qual que é o passo a passo que você tem que seguir numa entrevista para aumentar a sua chance de sucesso, né? Não é muito difícil, é muito parecido com o nosso relacionamento humano. Vou contar uma analogia aqui para vocês entenderem. Imagine que eu vou comprar pão na padaria, tranquilo? Aí eu chego lá na padaria, o atendente está com uma cara feia. Aí eu vou comprar pão, eu já fui comprar pão, o pão tá lá, eu não preciso que ele me venda, tá? Nesse caso eu não preciso que ele me venda, só para vocês entenderem. Mas concorda que eu chego para ele e falo, quero 3 pães. O cara com aquela cara de fezes vai lá, pega o pão e me entrega. Concorda que se eu tivesse a opção de não comprar o pão, eu não compraria? Concorda? Por quê? Porque o cara não fez nada ali para me agradar, não se demonstrou simpático, não foi gentil, não demonstrou nenhum tipo de preocupação se eu tô bem, se eu tô mal, se eu tô vivo, se eu não tô, né? Então, o processo de entrevista, ele é semelhante a um processo de compra e venda. Então, a gente nunca pode esquecer disso. É um detalhe muito importante, né? E também que às vezes assusta as pessoas, que as pessoas têm medo de vender. Quando ouve uma frase como essa que eu falei, que é um processo de venda, aí quando ela chegar na frente do entrevistador, é aí que ela vai se tremer toda. Mas, como eu disse no início, quem tem a informação tem o poder, e agora que você sabe, que eu acabei de te falar, você vai calma. Você vai chegar lá sereno, tranquilo na entrevista, sabendo que o que você tem que fazer, primeiramente com o recrutador, é tentar criar uma conexão com ele. Como que se faz isso, criar uma conexão? É tão simples, a gente faz isso todo dia. Alguém aqui já tentou arrumar uma namorada, um namorado? Já tentou chegar numa pessoa que você está querendo ficar e puxar ela pelo braço e tentar dar um beijo para ver o que acontece? Ela dá um tapa na fuça, não é assim que acontece? Ou se for o cara vai falar, oh, tá doida, moça, onde você vai, não sei o que, não é isso? Então, é a mesma coisa com o recrutador. Então a primeira coisa que você tem que fazer é criar uma conexão. Com o recrutador, como que você cria uma conexão? Cumprimentando, sorrindo, sendo gentil e, se possível, com muita cautela, soltar alguma frase de descontração. Por exemplo, imagine que eu, homem, vou passar com um recrutador homem lá, tal. Aí eu vejo o rapaz está com um fone de ouvido lá sem fio. Aí eu, prazer, né, Ricardo, tal. Aí ele, Ricardo, eu sou da empresa tal, tô aqui para te entrevistar, tal. Falou, legal, obrigado, obrigado pela oportunidade, tal, né? Como eu posso te ajudar? Não, eu queria saber um pouco mais sobre sua experiência, tal. Aí eu, antes de eu falar da minha experiência, legal esse fone seu, hein? Qual é da JBL? Aí ele, não, esse aqui é o Edifier, né? É um fone Bluetooth e tal, assim, assado. Aí eu, legal, eu tenho um fone também. Eu tenho fone. Eu também tenho fone Bluetooth. Eu também tenho um da Edifier. Coincidentemente eu tenho um. Eu poderia não ter. Se eu não tivesse, eu falaria, eu também tenho um da JBL. Não tem problema nenhum. Mas por coincidência eu tenho um da Edifier também. Poxa, eu tenho um também da Edifier. Qual que é a reação da pessoa quando acontece isso? Natural e inconsciente. Poxa, legal, é bom, né? É bom pra caramba, bateria dura, é bom pra caramba. O que acabou de acontecer agora? Criou-se uma conexão, beleza? E a partir daí, aqui vem o centro do vídeo aqui. Faça isso e nunca mais tome um não numa entrevista. O que você vai fazer? Não feche a porta no diálogo, não deixe o diálogo se trancar. Então, como que funciona isso, Ricardo? É muito simples. A pessoa chega para mim e fala, você tem experiência em
você já trabalhou como gerente de contabilidade? Então, como gerente de contabilidade, é uma experiência que ainda não tive oportunidade, mas que eu já atuei como gerente de tecnologia, por exemplo, onde eu coordenei pessoas e fiz tal coisa, e atuei e fiz tal coisa. Ah, legal. O que eu fiz aqui? Eu não deixei o diálogo travar. Você já foi gerente de contabilidade? Não, nunca foi. Por que eu não posso fazer isso em hipótese alguma? Porque quando você dá um não seco para a pessoa, tudo que você responde não seco, você acaba bloqueando a receptividade que você tinha criado até o momento. Então, nunca dê um não seco, de sopetão para o seu entrevistador. Por quê? Porque você vai quebrar a conexão e aí você vai ter que remar tudo de novo para criar empatia. Eu vou dizer para vocês exatamente o que o cérebro do recrutador pensa nessa hora. Ele pensa assim, ó: putz, não serve pro cargo. Nunca foi gerente, eu preciso de um cara que já tenha sido gerente, né? Quando você conta uma experiência parecida, ó, a palavra mas que eu usei na frase, o mas, ele é uma conjunção coordenada. Acho que é adversativa, se eu não me engano, né? Por que adversativa? Porque ela contradiz o que você disse antes. Então, quando eu falo que, como gerente de contabilidade, eu nunca trabalhei, mas eu matei tudo que eu falei atrás. Então, o nunca já deixou de ser nunca, porque mas eu trabalhei como isso, isso, isso e isso. E o que vai valer é o que eu falei depois. Então, o grande pulo do gato que você pode executar numa entrevista é não deixar truncar a conversa. Você tem que ser muito, vamos dizer o português claro aqui, muito liso nessa questão para poder sempre ter uma alternativa, um contra-argumento para poder conversar com o seu recrutador de igual para igual, sem deixar ele com a sensação de que você não é a pessoa que ele procura. Durante todo o processo seletivo, ele tem que ter absoluta certeza de que você continua sendo a pessoa que ele pegou o currículo lá na pilha e ele foi atraído pelo que você escreveu. Tranquilo? E como se faz isso? Criando conexão e mantendo a conexão ao longo do período. Ricardo, mas e se eu realmente não tiver perfil para vaga? Aí é muito simples, né? Aí a vaga não é para você e você tem que jogar limpo com a pessoa. Falar, ó, você vai me desculpar, mas deve ter havido algum engano. Eu não tenho... A vaga exige coisas aí que não estava escrito lá e que eu não tenho condição de ir. Eu não tô apto, a menos que você esteja disposto a me ensinar. Caso contrário, né? Ou seja, isso só não vai funcionar se a vaga realmente não for para você, não tiver nada a ver. Tipo, você é formado em computação e o cara quer que você construa um prédio, que seja associado lá ao conselho da engenharia, né? Então, o enfermeiro, né? Você se candidatou para uma vaga de informática e o cara quer que você opere pessoas no hospital. Aí não tem a mínima condição. Mas se for uma área onde seja correlata, ou uma área dentro da sua, que nem na área de programação, que nem eu trabalhei já com várias linguagens, né? PHP, Node.js, com Java já trabalhei só com front, só com back, front e back, já trabalhei com quase tudo. Então, quando a pessoa vem falar comigo, geralmente eu trabalhei mesmo, mas mesmo que eu não tivesse trabalhado, eu não tenho nenhum problema em pular de um para outro, de uma linguagem para outra, de um tema para outro. Então, se eu conseguir persuadir o recrutador a me contratar independente de qualquer coisa, ótimo, eu vou desempenhar meu trabalho. E é essa a minha missão, entendeu? Então, fazendo isso, a sua chance de ser rejeitado vai reduzir a praticamente zero. Beleza? E a dica bônus, Ricardo? A dica bônus, ela
é meio óbvia, mas como eu sempre digo, é no óbvio que tá o filé, né? Exercite entrevista. Escreva as perguntas num papel, coloca sua esposa, seu marido, seu namorado, sua namorada, seu filho, sua mãe, seu pai, para te entrevistar. Escreva as perguntas para eles, dê na mão deles e faça a cerimônia igualzinho como se fosse real. Por que eu estou dizendo isso? Porque funciona, tá? Por que funciona? Porque quando você está imitando, você ativa o seu cérebro de modo que você entra em modo entrevista. O nervo que você sente lá na hora, você vai sentir a preocupação, a insegurança, tudo isso você vai sentir ali na hora. Vai por mim que funciona. Testa para você ver, né? E aí, conforme você vai fazendo isso repetidas vezes, o que vai acontecer? Vai te aliviando. Ó, por que um vestibulando, quando ele vai prestar a FUVEST no final do ano, o Enem, a Unicamp, seja lá o vestibular que for, os cursinhos fazem simulados durante o ano? Alguém já parou para pensar nisso? Por que tem simulado? A função do simulado ela é simples. Muita gente domina a matéria toda, chega lá na hora do teste, ela fica em pânico. Ela vê a questão que ela estudou, que ela sabe, e na hora ela não lembra, ela trava. Mas não porque ela não sabe, ela trava por quê? Porque ela está nervosa, ela está apreensiva, ela quer muito passar e ela sabe que o vestibular é só uma vez por ano, então ela treme todinha. Então o simulado ele faz com que essa tensão diminua substancialmente, ela vá praticamente a zero, porque ela fez tanto simulado durante o ano na escola, no cursinho, nas entidades públicas, nas faculdades aí que oferecem, que vai chegar lá na hora, a tensão vai dar uma boa aliviada e ela vai fazer aquilo com menos tensão do que ela faria se ela simplesmente chegasse lá de cara. É parecido também quando vai tirar carta. Muitas vezes a pessoa já dirige, já tem experiência, só que fazer aquela danada daquela baliza daquele jeito que o instrutor exige, que o Detran pede lá, a garagem, fazer a rampa exatamente como tem que ser lá no ritual deles, não quer dizer que o seu jeito esteja errado, é que você tem que fazer do jeito que eles querem. Então, você ensaiando antes, a chance de você errar diminui, né? É um princípio bem simples aí, mas que pouca gente aproveita. Beleza? Então, foi útil para você? Se foi, já curte aí o vídeo, agradeço muito, vamos fazer esse vídeo chegar a muito mais gente, né? E compartilha com a família inteira. Esse aqui é o vídeo que você vai postar lá no grupo do WhatsApp lá da família, no futebol, do game, distribui aí para a rapaziada da faculdade, porque esse aqui é o bicho, hein? Quem aprendeu o que foi explicado aqui vai passar à frente aí de 1 milhão aí de candidatos. Tranquilo? Combinado? Então, por hoje é só. Um forte abraço e até o próximo vídeo.